4, versículo 12. Abra sua Bíblia aí. Antes de nós entrar na palavra, nós vamos preparar o nosso coração para recebê-la. Porque a Bíblia é um livro que? Espiritual. Então coloca a tua mão sobre a tua Bíblia agora. Fala conosco, Senhor. Nesta manhã, nós queremos ouvir a tua voz. Fala através do Santo Espírito aos nossos corações. Nos orienta, Senhor. Nos aconselha, nosso Deus. Nos ensina a tua boa, agradável e perfeita vontade. O Senhor diz na tua palavra, Senhor Jesus, que o homem não vai viver somente de pão, mas a alma viva é da tua palavra. Então que a tua palavra produz a fé, produz espírito e vida, Pai. Fala conosco, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Preste atenção a esta palavra. Hoje, você sabe que quando Jesus veio à terra, ele veio com a missão de salvar. A missão de quem, igreja? Salvar. E a primeira coisa, a primeira pregação do Senhor Jesus, quando ele começou seu ministério, fala aqui nessa passagem, assim, ouvindo porém Jesus que João fora preso. Sabe quem é João, né? João apóstolo, é o João Batista, que veio antes de Jesus preparar o caminho. Quando ele foi preso pelas autoridades, Jesus começou o seu ministério naquele instante ali. Aí assim, retirou-se para Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, a primeira coisa que o Senhor Jesus se preocupou, a primeira mensagem dele foi sobre o quê? Foi sobre o arrependimento. Porque quem quer salvação, quem quer agradar a Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, tem que se arrepender. É o primeiro passo para a pessoa poder agradar a Deus realmente. Que você sabe muito bem, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós temos defeitos, nós pecamos pensando, falando, agindo, olhando, ouvindo, tocando. Então, nós precisamos ser o quê? Nos arrepender, reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha, reconhecer a nossa fraqueza. E é isso que Jesus queria. Jesus quer que a cada dia eu e você se purifique dos nossos pecados, e eu e você devemos nos arrepender dos nossos pecados. O arrependimento é um profundo sentimento para poder agradar mais a Deus, para poder servir mais a Deus. Jesus falou assim: arrependei-vos, arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. Então, para entrar no reino de Deus, para viver com Deus, para agradar a Deus, eu tenho que me arrepender a cada dia. Porque a cada dia eu falho, igreja. A cada dia eu cometo erros. E o arrependimento é preciso. Porque nós temos, não nos esqueça, um acusador. E esse acusador quem é?
É Satanás. Ele vem para nos acusar. Ele vem para nos condenar. Ele vem apontar os nossos erros, os nossos defeitos diante de Deus. Mas quando você se arrepende, você está mostrando para Deus que você quer ser diferente, que você quer mudar, que você quer ser transformado. E é isso que Jesus deixou bem claro. Para quem quer salvação, para quem quer reino de Deus, tem que primeiro fazer o quê? Se arrepender. Então nós estamos acabando o ano. Daqui a pouco vai chegar 2026. Falta agora menos de 40 dias para o ano terminar. Eu não sei quantas falhas você cometeu esse ano. Eu não sei quantos defeitos. Mas eu sei que é hora de você se arrepender. É hora de você se modificar. É hora de você se corrigir, se endireitar. Porque é isso que Deus quer. Ele quer um coração limpo. Ele quer uma alma pura. Ele quer uma vida santa para poder agradar mais a Deus. Então, o arrependimento faz nós nos encontrarmos com Deus. Faz nós pessoas diferentes. Faz nós pessoas que vão agradar a Deus mais ainda. Sai desse livro de Mateus, vai agora para o livro de Atos, capítulo de número... Atos não, Lucas, não é Lucas, abre Lucas aí, Lucas capítulo 5. Antes de chegar em Atos, você passa por Lucas. Depois de Mateus é o segundo livro, tá? Passa Mateus, segundo livro, Lucas. Capítulo 5, por favor. Abre aí. Lucas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 32. Olha o que diz aqui a palavra. Olha o que Jesus falou. Versículo 31 e o 32. Diz assim: Não respondeu-lhe Jesus. Versículo 31, capítulo 5, versículo 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao quê? Ao arrependimento. Olha aí. Então, Jesus deixou bem claro para mim e para você. Quem é pecador tem que fazer o quê? Tem que se arrepender. Tem que abandonar seu erro. Tem que deixar sua falha. Tem que pedir perdão dos seus pecados. Jesus conhece a nossa fraqueza, mas Jesus quer nos ajudar a ser forte, como Ele é forte. Mas é através do arrependimento que nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Jesus falou aqui: quem está bom não precisa de médico, mas quem está doente. Qual é a doença do ser humano? É a doença do pecado. O pecado é a pior doença da humanidade. É o mal que destrói o ser humano. É o mal invisível que está em cada um de nós. E é isso que impede de nós agradar a Deus, de nós servir a Deus. Então, a Bíblia deixa bem claro: o arrependimento é o quê? É necessário, é preciso, é fundamental para mim e para você. Porque eu tenho certeza que quando uma pessoa se arrepende, Deus dá para ela uma nova chance para fazer de novo, para iniciar de novo, para recomeçar. Diga glória a Deus, igreja. Então eu não sei em que você precisa recomeçar. Se é na oração, se é na leitura da Bíblia, se é no jejum.
Mas a tua fraqueza, Deus vai fortalecer nesta manhã. Deus vai renovar você. Deus vai dar para você uma nova oportunidade. Sabe esse livro agora de Lucas? Vá para o livro de Atos. Adianta aí mais 2 livros na frente. Atos, capítulo de número 3, por favor. Abra aí. Atos, capítulo de número 3. Fica depois do livro de João, tá? Fica Atos. Adianta um pouquinho. Capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. Diz aqui a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para ser o quê? Cancelado os vossos pecados. Olha aí. Sem arrependimento não há purificação do pecado. Sem arrependimento nós não vamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Aí diz aqui, ó, para que, a versículo agora, no 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de quê? De refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, e que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Diga glória a Deus, igreja. Então, quando você se arrepende, você está se convertendo a cada dia. Você está sendo diferente. Jesus disse na palavra, outra vez beleza a diferença do que serve a Deus para o que não serve. Aí dentro desse livro aí, vai para o capítulo agora de número 17. Sai do capítulo 3, vai para o capítulo 17, aí dentro do mesmo livro aí de Atos, capítulo 17. Sai para o capítulo 3, vai para o capítulo 17. Versículo 30, tá? Capítulo 17 de Atos, versículo 30. Diz assim, amiga. Ora, capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o que, igreja? Se arrependam. Se o que, igreja? Está vendo? Deus quer um arrependimento de todo o que? Ser humano. Deus não leva em tempo o tempo da ignorância. É aquele tempo que a gente não conhecia Deus, a gente fazia a nossa vontade, a gente agradava a nós mesmos, andava pela carne, vivia pelos nossos próprios pensamentos. Hoje não. Hoje você procura agradar a Deus. Hoje você procura fazer a vontade do Senhor. E para fazer a vontade de Deus, eu tenho que esquecer da minha vontade. Diga agora a Deus, igreja. Deus falou assim, ó, eu não levo mais em
quanto tempo que você não me conhecia, não. Da ignorância. Agora que você me conhece, você tem que se arrepender. Você tem que mudar. Você tem que ser diferente. Aí vem aqui, ó, versículo agora 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, melhor dizendo, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, meu irmão, naquele dia do juízo final, no dia em que Deus vai julgar o ser humano, não vai precisar mais de arrependimento na vida. É hoje, é agora, o dia que você tem que se arrepender. Porque quando você chegar no julgamento, Deus vai ver, olha, ela procurou mudar. Ele procurou ser diferente, né? Porque é isso que faz a diferença. A cada dia, nós temos que agradar mais a Deus. A cada dia, nós temos que fazer mais a vontade de quem? De Deus. Agora sai desse livro, vai lá para o livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, depois de Salmos, fica Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Capítulo 28, versículo 13 de Provérbios diz assim: o que encobre as suas transgressões, diz aqui, jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha aí, ó. Então, meu irmão, tem que confessar o pecado e tem que abandonar o pecado. Tem que se arrepender. Tem que ser diferente, né? Porque Deus está falando aqui que vai alcançar o quê? Misericórdia. Para quem se arrepende, Deus tem graça, Deus tem perdão, Deus tem misericórdia para você, igreja. Ele quer te mudar. Ele quer te fazer uma pessoa diferente. Ele quer que você seja conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, aqui esse passo é muito importante. Então nós temos que nos arrepender. Agora volta lá no livro de Lucas, no capítulo 13 agora. Lucas capítulo 13. Volta aí para o livro de Lucas. Deixa eu te dar um exemplo do que Jesus falou sobre o arrependimento. Vamos para lá, Lucas 13. Lucas capítulo 13.
capítulo 13, versículo 1. Lucas, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, ó, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Jesus estava sendo questionado pela morte desses galileus. Muitos pensavam assim: porque eles morreram dessa forma, vai ver que eles tinham muito pecado, né? Porque esses galileus morreram de uma forma terrível. Diz aqui, ó, vai ver aqui, ó. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente o quê? Perecereis. Então, muitas vezes a pessoa morre numa morte de avião, numa morte de acidente de carro, de ônibus, né? Acontece muito, não acontece, igreja? Né? Isso aí foi o pecado da pessoa, foi não. Né? Deus não trata ninguém, mata ninguém dessa forma por causa do seu pecado. Mata a igreja? Não. Mas ele estava pensando aqui, ó, porque a torre caiu em cima dos galileus, foi porque eles não se arrependeram. Não. Ele falou: se vocês também não se arrependerem, vocês também não abandonarem o que está errado, vocês também poderiam morrer dessa forma. Quem está entendendo, igreja? Então Jesus deixa bem claro que é preciso, é necessário que haja o quê? Um verdadeiro arrependimento, para poder agradar Ele, para poder fazer a vontade dEle. É necessário esse arrependimento. Vai agora para o livro de Zacarias. Zacarias é o último livro do Antigo Testamento. Bora para Zacarias agora. Zacarias capítulo 1. Vou te dar outro exemplo. Zacarias capítulo 1. Zacarias é o último livro. Antes de Zacarias é o penúltimo livro, não dizendo. O último não. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Penúltimo livro. É antes de Malaquias, tá? Antes de Malaquias é Zacarias. Capítulo 1. Zacarias capítulo 1, diz assim: exortação ao arrependimento. Zacarias capítulo 1, versículo 1, tá? Do 1 até o 6, diz assim, ó: no 8º mês, segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Deus estava chateado, Deus estava aborrecido com o seu povo. Eles estavam andando no pecado, estavam vivendo no pecado, estavam pecando de maneira consciente. E quando Deus vê alguém assim, Deus se entristece muito. E aí Deus usou o profeta Zacarias para levar essa palavra para eles. Aí diz aqui, ó: portanto diz-lhes, versículo 3, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros
diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? Os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que vos prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez, tensão de nos tratar segundo os nossos o quê? Caminhos e segundo as nossas obras. Assim Ele nos fez. Olha aí, está vendo? Deus queria que o povo fizesse o quê? Se arrependesse, que o povo abandonasse o erro, que o povo deixasse o pecado, que o povo se afastasse daquilo que estava entristecendo a Deus. Quem recebe essa palavra? Quem toma posse dessa promessa? Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, diga viva Jesus. E a sua palavra no meu coração, hoje e amanhã, para todo sempre. Fica de pé agora.